Olá, professores e professoras, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma formação de etapa, anos séries, no caso de ensino fundamental, anos finais. Mas antes, eu vou fazer aqui uma audiodescrição. Eu tenho a pele clara, os olhos azuis, o meu cabelo ondulado, até a altura dos ombros, né, com algumas luzes para esconder os brancos. Estou vestindo aqui uma blusa preta com alguns chamam de poás, né, que são aquelas bolas brancas, não são tão pequenas, né, mais ou menos maior do que uma moeda de R$ 1, mais ou menos, né. E estou vestindo também uma calça preta. Mas antes quero agradecer também a presença do intérprete de Libra, né? Às vezes também são as intérpretes de Libras e os intérpretes, né? Que ajudam bastante aqui nessa comunicação com vocês. Então, professores, hoje o enfoque será a sequência de atividade 4, né? Ainda tendo como tema central o letramento. E o que será discutido nessa questão aqui, nessa sequência de atividades, será a oralidade. Então, eu vou aqui compartilhar o material para que nós possamos, então, desenvolver o trabalho de forma mais didática e que vocês possam visualizar, né, com maior clareza os nossos trabalhos aqui desenvolvidos. Então, hoje, essa formação para professores da recuperação e aprofundamento, eu sou Márcia de Matos Sanches, eu havia esquecido de dizer, né? Mas alguns já me conhecem, eu tenho aí o curso de letras e pedagogia, sou mestre também em educação e sempre atuei com a formação de professores também, desde 2003 até hoje, tá bom? Então, eu gosto bastante desse trabalho. Então, vamos dar início aqui à nossa apresentação para que vocês possam acessar. É importante que vocês acessem, né, a página da EFAP, aqui no ensino fundamental. Quando eu clico aqui, olha, já aparece o link, né, onde vocês podem, então, também acessar no material que vocês vão receber aí, o Caderno do Aprender Sempre. Estamos ainda no volume 1, parte 1, né, tratando aí da sequência de atividades 4. Quais são os objetivos de hoje, então? Os objetivos, primeiro, discutir o tema central do letramento com enfoque na oralidade, a partir de concepções teóricas e enunciativo-discursivas, que nós vamos abordar aqui. Depois, nós vamos apresentar os objetos de conhecimento e habilidades essenciais da sequência de atividade 4, para analisar uma aula do Aprender Sempre, tendo como base o letramento com foco na oralidade. E, por último, nós vamos sugerir propostas metodológicas com enfoque na oralidade para serem discutidas na ATPC da escola. Este primeiro momento, abrindo aqui a nossa agenda, como já dissemos, o tema central é letramento, o enfoque é oralidade, e vamos aqui observar algumas concepções teóricas, enunciativo-discursivas, muito importante para que vocês possam, então, planejar, né, lá na TPC, o seu planejamento, né, que vocês possam organizar. Os objetos de conhecimento serão no segundo momento, que também é muito importante saber por que razão estabelecemos aí os objetos de conhecimento e as habilidades, né, essenciais dessa sequência 4, para que depois vocês possam analisar as atividades do Aprender Sempre. E o terceiro momento é a sugestão da proposta, ou de mais de uma proposta, porque aqui a nossa formação ela é de etapa, né? Então, eu vou falar de modo geral o que os seus professores e também colegas, né, que fazem também a formação anos séries, né, na verdade, e é de suma importância que vocês também assistam a esses vídeos, né, de cada ano que vocês estão aí lecionando. Então, é importante também acompanhar as transmissões desses professores, porque vai evidenciar e aprofundar mais os conhecimentos, tá bom? Então, neste primeiro momento, estamos aqui caminhando já para a questão teórica, e vale ressaltar que nós temos aqui por base o autor Marcuski, né, que fala bastante sobre a questão também
da oralidade em seus livros, né? Nós temos aqui, e lá na nossa referência, ali está também colocado lá, tá? O livro que nós pesquisamos e foi abordado sobre esse tema. Nós temos também a Roxane Rojo, também aqui. Então, quando nós temos esse quadro, né, que vamos aqui caminhar por essa trilha, o importante é que nós pensemos assim, o falante, né, de qualquer língua, né, pensando assim na humanidade, no ser humano, inicia-se primeiro pela fala, né, para depois caminhar para a questão dos desenhos, né? Pensa no homem, se nós pensássemos aqui no homem pré-histórico, né? Ele inicia, de certa maneira, a primeira comunicação por meio de gestos, né? E fala, para depois, então, desenhar nas cavernas e mais tarde, então, descobrir-se a escrita, né? E hoje, quando nós observamos as crianças, né? O processo desde o nascimento, quando eles começam a iniciar a fala, né, guturalmente vão ali pronunciando algumas falas ainda não muito entendidas, né, e depois vão mais tarde produzir e repetir algumas frases mais elaboradas, né, por conta dos exemplos que tem na família, vão desenhar para depois, então, poder escrever, né? Então, veja a complexidade e o caminho que se tem, né? Então, ele diz, o Marcuse diz que o homem é um ser que fala e não aquele que necessariamente escreve. Portanto, a oralidade não é superior à escrita nem derivada da fala, pois a escrita não consegue trazer, né, aqueles recursos que estão dentro da oralidade, que são os gestos, a prosódia, os movimentos do corpo, dos olhos, né? Então, toda essa expressão fisionômica, isso não está muito bem evidente na escrita, né? A escrita possui outros elementos significativos próprios que não estão inseridos na fala, tais como o tamanho e o tipo das letras, as cores, os formatos, os elementos pictóricos, né, que operam e que podem dar essa ideia, né, do que seja os gestos ou a mímica, né, graficamente representados. Em síntese, nós podemos dizer que ambas práticas, né, são práticas e usos da língua com características próprias, mas não necessariamente opostas. Então, por isso que ele não concebe a ideia de que eles devem estar desvinculadas, né? Pois permite a construção de textos coesos e coerentes, pensamentos abstratos e uso de linguagens formais e informais e de suas variedades linguísticas, né? Estilísticas, sociais, dialetais, entre outras. Então, lendo aqui o nosso quadro, segundo o autor, o letramento e a oralidade devem estar vinculados à contemporaneidade, né? Sempre presente no mundo social, atualizado, porque a língua evolui, né? E as linguagens também acompanham esse movimento. A língua-linguagem, sob essa perspectiva interativa e enunciativo-discursiva, né? Então, coloca o estudante também nesse momento de protagonismo, de também conhecedor de uma linguagem própria, né, dos grupos a que ele pertence, que podem muito bem ser trabalhadas dentro da sala de aula também. Né? Então, existem também as práticas de letramento que trazem essa questão da variação linguística, muito importante também para ser ensinado aos estudantes, principalmente respeitado, né, a questão do não preconceito linguístico, né? Então, constrói-se por manifestações, né, de uso dos falantes, respeitando, então, as peculiaridades de cada uma dessas linguagens, né, dessas variantes que existem. O letramento não equivale à aquisição da escrita, há letramentos sociais. Então, quando o Marcuse diz isso, ele disse que essa questão do letramento não é equivalente à aquisição da escrita, porque existem também letramentos sociais que surgem e se desenvolvem à margem da escola, né? Não precisando, por isso, serem depreciados também. Então, por longo tempo, segundo os livros que falam sobre a oralidade ela era renegada na escola, né? Não era muito bem aceita essa questão, até mesmo incluindo aí as variantes linguísticas, né, regionais, as gírias, não é? Eram práticas que eram abominadas dentro da sala de aula.
hoje já se pensa diferente, não é, professores? Até trabalha-se junto com isso, com outros gêneros, como um poema de cordel, por exemplo, né? Como, às vezes, algumas histórias em quadrinhos, onde traz aí também esses recursos, né? Das falas regionais também. Então, as diferenças entre fala e escrita devem considerar os usos no cotidiano. Então, para finalizar aqui, a oralidade e a escrita são práticas e usos da língua com características próprias e não opostas, que permitem construções textuais coesas e coerentes, abstrações com o uso de linguagens formais e informais e suas variedades linguísticas. Então, isso acho que ficou bem claro, né? Depois nós vamos aqui caminhando para a questão de outra visão, como o Busato, que é citado no livro de Rojo, e que diz que letramentos, né, pensando aí na questão dos letramentos também, são práticas sociais plurais e situadas que combinam oralidade e escrita de formas diferentes, em eventos de natureza diferente e cujos efeitos ou consequências são condicionados ao tipo de prática e pelas finalidades específicas a que se destinam. Então, significa que a oralidade e o letramento não podem ser vistos de forma isolada, isto é, fora da escola, pois tanto a linguagem informal quanto a formal, ela depende da situação comunicativa. Se o falante conversa entre amigos ou escreve mensagens ou cartas entre eles, né, podem fazer uso da informalidade, mas se está em uma situação comunicativa de formalidade, como a busca de um emprego, ou falando com alguém que está hierarquicamente superior a ele, talvez, aí usa-se muito mais a normatividade, né, a norma padrão. Então, para Kleiman, o conceito de letramento amplia a visão da relação entre o oral e a escrita. Deve ser vista como uma relação de continuidade, não de oposição entre a oralidade e as produções escritas, uma vez que são evidentes essas relações existentes entre o uso da língua falada e da língua escrita. Então, são mundos, né, que podem se conectar, apesar de diferentes, podem estar aqui, de certa maneira, associados. Ainda pensando um pouquinho, né, sobre algumas reflexões acerca da oralidade, para Marcuski, as reflexões que nós podemos ter aqui acerca da relação entre a oralidade e a escrita, nós podemos afirmar que não há uma dicotomia real entre oralidade e letramento, seja do ponto de vista das práticas sociais, dos fenômenos linguísticos produzidos e dos eventos nos quais ambas as práticas, né, tanto a oralidade quanto a escrita, elas são sempre presentes, né? Elas estão sempre presentes na questão social. Quando nós pensamos aqui no item B, sobre oralidade e letramento, são realizações enunciativas que exigem situações de produções específicas, nós estamos falando, então, do domínio, né, do domínio social, né, da vida social, o quanto esse estudante está utilizando esses seus modos de falar, né, e trazem para a escola, com certeza, e ali fazem reflexões, comparam, colocam ali hipóteses, né, e vão ali crescendo, né, nessa aprendizagem em relação à escrita e à oralidade. Então, a oralidade e o letramento são realizações enunciativas da mesma língua em situações e condições de produção específicas e situadas que exigem mais do que uma simples habilidade linguística, mas também um domínio da vida social. E quando nós pensamos no letramento como prática social de poder, né, de poder social também, o letramento é uma prática social estreitamente relacionada às situações de poder social, situada nos domínios discursivos e muitas vezes se acha fortemente imbrincado também com as práticas orais, né? Então, eu gosto muito de uma frase do Evanildo Bechara, quando ele diz que o falante da língua deve ser poliglota, né, da sua própria língua. Porque, assim, os domínios, né, de todas as variantes que existem, porque a norma padrão também é uma variante, né, da língua portuguesa, então ela se estabelece também, e é um direito do estudante também ter esse acesso, né, esse aprendizado. Então, aqui,
Segundo o documento do Currículo em Ação, a articulação dos eixos de língua portuguesa promove a articulação, né? Promove aprendizagens significativas. Então, falar, escrever, ler, escutar são ações concretizadas por meio de variados campos da atividade humana. Servem para compreender e respeitar as variedades linguísticas, histórica, social e cultural. As linguagens, pensando nas construções humanas, são contextos históricos e culturais, são identitárias, né? Porque e interativas entre sujeitos que se comunicam. Sentimentos, conhecimentos científicos, aspectos também relativos à cibernética, a forma de linguagem verbal, oral, escrita, corporal, visual, sonora. Olha quantas formas de linguagem que são estabelecidas, né, dentro desse contexto sócio-histórico e cultural. Então, esse movimento, né, está aí colocado aqui para nós sobre essa importância, né? Então, aqui nós vamos pensar num segundo momento, e para isso eu gostaria aqui até da atenção de vocês para esses objetos de conhecimento e essas habilidades essenciais que vão ser apresentadas aqui, daqui para frente, né, na sequência 4, para que vocês possam até entender por que fazer esse link, né, fazer esse embrincamento é importante, tá? Então, vamos aqui visualizar por quê. Vamos ver aqui. Esse quadro eu sempre faço e sempre apresentei, né, desde as nossas primeiras falas aqui nos nossos vídeos anteriores, onde nós tratamos, né, de questões relativas à leitura, à produção textual, análise linguística e semiótica, e agora estamos chegando aqui na oralidade, e é importante, então, agora que elas não são formas de ensinar diferentes ou estanques, né? Elas são formas que estão juntos. Em cada sequência de atividade, nós temos todos esses eixos ao mesmo tempo, né? Apenas um enfoque aqui é para que vocês possam reforçar, para que vocês possam ali ter um momento de refletir sobre, né? Então, sobre a leitura, sobre a análise linguística, e agora pensando sobre a oralidade, onde eu posso olhar para essas sequências e encontrar aqui aspectos relativos à oralidade. Então, no 6º ano, é importante que há uma proposta do conjunto de aulas que propiciam o acesso a variados gêneros literários, tá? Então, estamos aqui pensando na formação do leitor literário, 6º ano está aqui, né? E aí, então, esse conjunto de aulas, né, que inicia-se com uma fábula, né, de maneira a compreender a estrutura narrativa e a linguagem oral entre as personagens, perpassando pela leitura em voz alta, né, os estudantes precisam ler em voz alta até mesmo a fábula, né, de maneira a compreender essa estrutura narrativa, a linguagem oral entre as personagens, e depois, em voz alta, né, eles vão ler alguns poemas, e os poemas são bem curtinhos, aqueles haikais, né, que são escritos aí de origem japonesa, que tem, em média, 3 versos, com foco nesses elementos da natureza. Então, os estudantes também vão produzir esses poemas e farão oralmente, né, a socialização deles. Então, veja, a oralidade pode estar tanto nos textos escritos e são estudados, nos gêneros textuais, quanto também nas práticas, né, de produção, de socialização dos trabalhos que eles realizaram, os estudantes. Destacamos também que, por exemplo, na aula 4, há uma lenda indígena chamada História do Céu, e que se trata de questões sobre a tradição oral do povo indígena. Os estudantes também produzem uma lenda, analisam e refletem sobre o gênero textual oral, poema de cordel, mais adiante, sempre por meio dessa leitura compartilhada em voz alta, pesquisam sobre histórias da tradição oral, do folclore brasileiro, a partir de roteiros, e depois irão recontar essas histórias folclóricas também selecionadas. No 7º ano, que temos aqui como enfoque, né, como objeto de conhecimento, reconstrução das condições de produção, circulação e recepção, apreciação e réplica, o conjunto de aulas privilegiam a oralidade, principalmente quando são acionados conhecimentos prévios, né? O professor faz alguns questionamentos aos estudantes, né?
E, a partir desse gênero textual, que é memória literária, os estudantes também fazem, né, uma lembrança, uma recordação das suas memórias ou de alguém que eles conheçam e queiram ali destacar, né? Então, ali é um momento também em que os estudantes vão ali olhar para o texto do Walter Hugo Mãe, chamado As Mais Belas Coisas do Mundo, e depois também vão dizer para eles o que são as coisas mais belas do mundo para eles, tá bom? Aí, nesse momento também, nesse processo memorialístico, os estudantes vão conectando as suas impressões com as do autor também. É relevante também aqui pensar que são tratados também alguns elementos gramaticais, onde também os estudantes podem perceber a importância na questão da coesão e da coerência, para que dê progressão ali ao texto narrativo, planejando também essa produção do gênero memória literária, bem como os estudos relativos aí à quarta capa, que é um gênero também bastante diferente, onde poucos professores já ouviram falar, né, que são obras literárias, porque traz também essa ideia do estudante, quando vai ler um livro, né, essa quarta capa, aquela que fica no final do livro, né, naquela parte final mesmo da capa, né, onde tem ali uma síntese, né, daquilo que vai ser tratado no próprio livro. Então, essas obras ali também vão ser criadas a partir de uma obra literária, e aí vão socializar esse gênero também. No 8º ano, que nós temos a relação do texto com o contexto de produção e experimentação de papéis sociais, vale destacar que as aulas também iniciam se discutindo sobre a produção cultural, gêneros que tratam dessa temática, né, sobre a questão da produção cultural, bem como as mídias, questionando sobre o que eles, alunos, entendem sobre essa temática, né? Trazendo ali algumas perguntas: por que as mídias são importantes para a cultura juvenil? O que os jovens produzem? Então, há uma proposta, né, da criação e manutenção de um blog. Para isso, eles precisam também pensar, né, que linguagem vão usar dentro desse blog. Daí segue uma aula para organização e planejamento desse blog, para que dar início também a essa socialização, né, dos textos autorais criados por eles. Então, vão ser ali também oralizados e vão ser ali discutidos com a sala, e depois, posteriormente, poderá ser disseminado por toda a escola. No 9º ano, que fala sobre textualização e progressão temática, é importante também pensar, né, nesses aspectos de estudos relativos ao gênero artigo de opinião. No posicionamento, no ponto de vista do anunciador, essas vozes alheias, né, essas vozes que estão dentro do texto, também é muito importante que os estudantes compreendam que, para que eles possam escrever bons artigos de opinião, eles precisam entender as vozes dos outros, né, autores que são citados, muitas vezes, para fundamentar, né, o ponto de vista de quem defende uma ideia. Então, eles recorrem, né, a essas vozes, né, para produzirem os seus próprios textos, produzem os seus artigos, sistematizam, revisam, antes fazem o planejamento, a roteirização, né, de tudo isso, e vão publicar lá no blog. Então, tudo isso que eu falei é para dizer para vocês da importância, né, do professor ter esse olhar, mesmo que ele só lecione para o 6º ano, mas que ele possa compreender o processo, né, do caminho dado para que o aluno possa desenvolver os seus conhecimentos cognitivos com muito mais propriedade, tá bom? Então, este é uma ideia. Então, aqui eu vou apresentar de uma forma mais rápida, né, as habilidades, porque essas habilidades já estão também no caderno. Aqui nós temos a página, né, que vocês podem acessar. Então, no 6º ano, é reconhecer que os textos literários fazem parte do mundo da ficção e apresentam uma dimensão lúdica de encantamento, valorizando-os em sua diversidade cultural como patrimônio artístico da humanidade. No 7º ano, é inferir a presença de valores sociais, culturais e humanos de diferentes visões de mundo em textos literários, reconhecendo nesses textos formas de estabelecer múltiplos olhares sobre as identidades, sociedades e culturas, e aí tem tudo a ver, né, com essa questão da linguagem oral, né, onde se tem que respeitar, considerando a autoria e o contexto social e histórico de produção. No 8º ano, nós vamos
pensar aí na produção de notícias, fotodenúncias, e aí também recorrendo aos multissemióticos e multimodais, né, onde se tem ali os artigos de opinião, de interesse local, global, texto de apresentação e apreciação de produção cultural, resenhas, aí estão mais no gênero de expor, né, ideias, tá? E aí apresentando essa, sempre vinculado às situações juvenis em várias mídias também. No nono ano, para identificar mecanismos de progressão temática, tais como retomadas, anáforas, catáforas, e aí as organizações textuais coesivas também. No nono ano, utilizar também esses textos, né, de diversos gêneros nos mecanismos de pensando-se na progressão temática. Então, observe que essas habilidades, elas vão sendo construtos, né, elas são momentos onde se podem construir uma sequência de atividades com 8 aulas, pensando no objeto de conhecimento, nessa habilidade e nos objetivos que são ali organizados para cada aula. Então, aqui nós vamos olhar para essa aula, que é a aula do 6º ano, que eu escolhi aqui para vocês, chamada A História do Céu, né, que se conecta ali com aquilo que nós falamos sobre a oralidade indígena, né, onde tem ali a tradição oral, né, em que, basicamente, inicialmente, os índios não escreviam, né, então, essa passar, né, de geração a geração, as histórias contadas pelos índios, assim como as fábulas também. Então, é muito importante se tratar e levar para o estudante alguns exemplos, outros textos, né? Então, essa aula ela foi escolhida, pois ela é uma das melhores, não a melhor, mas ela se conecta, né, com a habilidade essencial, né, cujo discurso da narrativa da aula 4 permite tratar questões da oralidade. E aí, antes, nós vamos rever essa habilidade e os objetivos da aula 4, nós vamos apresentar o conjunto de aulas que são proposições, né, as proposições dessa 4, e analisar a aula 4 com foco na construção de sentidos. Então, quando se aparecem essas proposições, né, o interessante é quando vocês olham para esse quadro, que contém as 8 aulas, e às vezes as aulas são aulas 1 e 2, né? Às vezes as aulas estão em conjunto, porque é necessário aprofundar mais algum aspecto, né, dentro dessas questões da habilidade que foi selecionada, mas ela está mesmo dividida em 8 aulas, né? E aqui foi escolhida a História do Céu. Essas proposições são importantes também se o professor tiver no seu diário de bordo, né, onde ele pode anotar ao lado, né, alguns elementos como os objetivos, qual que é o objeto de conhecimento específico. Então, isso também é muito relevante para que ele já tenha em mãos tudo aquilo quando ele está no planejamento na ATPC. Então, os objetivos da aula é ler texto literário de tradição oral, gênero textual lenda, fazer reflexões acerca dos elementos textuais do gênero textual lenda indígena, bem como interpretar os sentidos do texto, né? Então, nessa aula aqui, o foco, né, na verdade, é a história em si, né? Então, nós vamos ver aqui que são muito parecidas, né, com as nossas fábulas também, né, e que traz elementos relativos à questão da oralidade, mas como é um texto escrito, né, então ele foi adaptado e está em forma mais de uma linguagem mais normativa, né? Então a gente recomenda contextualizar como teve início o surgimento do conto indígena, né, no Brasil. Para isso, se possível, deve solicitar aos estudantes que pesquisem sobre a importância da oralidade na cultura brasileira. Algumas perguntas disparadoras podem ser realizadas para o levantamento de conhecimentos prévios. Vocês sabem que a contação de histórias tem uma contribuição africana, como os chamados griote, né? Pronuncia-se também como griot. Para a pesquisa, é possível também indicar fontes de sites e ambientes virtuais confiáveis. Veja a explicação dada, né, ali para alguns sites, né, que explicam sobre esse significado do termo griot. É possível também
que se pense, né, nesse termo que eu vou falar aqui, que griot é um indivíduo que na África Ocidental tem por vocação preservar e transmitir as histórias, conhecimentos, canções e mitos do seu povo. Então, existem muitos griots músicos e griots contadores de histórias, ensinam a arte, o conhecimento de plantas, tradições, histórias, e aconselham os membros das famílias reais. De forma semelhante, os povos indígenas também contam, né, por meio de suas lendas, as histórias sobre a criação do mundo, os conhecimentos sobre a natureza. Então, é importante, né, fazer esse embrincamento também com as origens africanas, né, dessa contação de histórias, com aquilo que é também promovido pelos estudantes. Então, essa história ela poderá ser aprofundada na outra análise que você vai ser feita na formação ano-séries, né, em que o professor vai aprofundar mais os detalhes em relação à aula. Eu estou aqui abordando mais a questão da oralidade, aquilo que pode estar presente, né? Então, nós temos frases curtas, né? Pensando aqui essa linguagem simples, né? Que traz para nós essa questão da relação da natureza com o homem, com o índio, né? Então, pensando sobre o que seria esse, vou ler rapidamente, já existia o céu, mas ainda estava se formando, o céu ainda estava se criando, era baixo de um lado, não era como hoje, era igual a uma onda levantando só de um lado. O povo antigo não queria o céu, o povo antigo não queria o céu e foram tentar derrubar com o machado. Eles batiam, abriram um buraco no céu, mas ele fechava imediatamente. Eles batiam de novo, abriam um buraco e o buraco se fechava. Foram batendo, batendo com o machado, os buracos fechando, iam se revezando. Cada um batia um pouco com o machado, iam cortando e o céu se fechando. Então desistiram de derrubar. Vamos deixar, não estamos conseguindo fechar o céu. Foi assim que o povo indígena, que o povo antigo tentou derrubar o céu, assim que se criou o céu, né? Então, trabalhar bastante essa simplicidade, né? Esse jogo oral, e que aqui é óbvio, né? Ela está trazendo aqui uma conversa, né? Entre os estudantes vão ter ali uma conversa coletiva, onde a leitura compartilhada vai permitir, né? Que o estudante reconheça ali alguns aspectos, ele façam algumas levantamento de hipóteses, né, a partir de inferências, durante essa leitura silenciosa, depois dessa leitura também compartilhada, vão também ali respondendo oralmente depois, né, de que juntos fizerem aí, darem as respostas, né, se ele já conheciam essa história, se ele se identificou com a história da lenda, se existe alguma outra história que o estudante já ouviu sobre o céu e que foi criado, o narrador da história participa dela ou apenas observa, quem são os personagens, né? Então, aqui também são pontos importantes a serem tratados. Então, pensando nessa sistematização dessa aula, nós podemos imaginar que os estudantes, né, acessam primeiramente o caderno do Aprender Sempre, também é necessário incentivá-los, né, assim como o professor faz uma leitura geral do material antes de ir para a sala, os estudantes também podem, né, ler os textos que estão ali, que serão tratados, né, na própria sala de aula. Aí o professor vai, aqui no caso, ele faz uma sugestão de uma leitura silenciosa, onde se faz levantamentos, né, e inferências e hipóteses acerca do texto. Numa segunda leitura, é uma prática já de oralidade, leitura compartilhada, os estudantes podem até dramatizar, né, alguns aspectos importantes sobre o uso daquele texto, onde um pode ser o narrador, o outro pode ser uma personagem e o outro também, né? Então, os estudantes refletem o ensino da oralidade e da escrita, baseia-se na função social de uso, né, nesse sentido. Eles vão verbalizar as inferências para ver se as hipóteses que se confirmam ou não, né, sempre nesse mediação com o professor. O professor faz, então, já fez essas perguntas disparadoras, né, para o levantamento dos conhecimentos prévios. Eles fazem, então, a verbalização das inferências, né, para ver as hipóteses, se confirmam ou não, e vão refletir sobre
o ensino da oralidade nesses contextos de todas as aulas, não só nessa aula 4, tá bom? Então, professores e professoras, estamos aqui entrando no terceiro momento, e nesse momento iremos abordar algumas propostas metodológicas, estão meio variadas, diferentes, mas elas estão mais relacionadas a cada um ano que será apresentado na formação ano séries, né? Então, a proposta aqui tem como enfoque, né, alguns aspectos orais. Então, vamos lá. A primeira pode ser um debate regrado, né, onde em algum momento, no sétimo, no oitavo, no sexto ou no nono ano, pode haver, então, uma situação, né, em que o debate ele é importante. Então, os estudantes vão verbalizar os pontos de vista sobre o tema, há uma questão de se pensar sobre o que é negociar, refutar argumentos e relatar as experiências com a finalidade de sustentar uma tese. O debate regrado é um gênero textual argumentativo oral, ele ocorre por intermédio de interações entre os estudantes que mobilizam estratégias argumentativas para defender os posicionamentos críticos. Aí nós precisamos fazer algumas perguntas disparadoras, né? Se eles já assistiram a algum debate, se já participaram de algum debate, né? Se já viram pela televisão ou pessoalmente algum debate, se o tema discutido era relevante para ele, né? Então, são perguntas que vocês, professores, criam e acrescentam mais ainda, né, em cima dessas. Sempre é bom ter um debatedor e um moderador, né, aquele que vai organizar de maneira que se faça a intermediação, né, o moderador, permitindo um tempo para cada um desses debatedores, respeitando-se a questão do turno das falas, né? Então, isso também, o moderador é uma figura importante para se manter aí a organização do debate. É importante que se criem grupos, né, dependendo da quantidade de estudantes que há na sala. Então, um vai ser o debatedor, de repente há 2 mediadores e um segundo debatedor, né? E aí, então, pensar nessas regras de conduta, né, sobre o uso de linguagem formal, respeitosa, o tom da voz, para ser moderado, escutar e respeitar os pontos de vista dos outros, também retomar o discurso quando encerrado o do outro falante, ouvir as orientações do mediador, são pontos importantes a serem vistos. Outra sugestão pode ser a entrevista, que vai se encaixar, com certeza, em algum ano aí, que vai ser focado na formação ano séries, né? Então, existe aí, então, essa ideia de elaborar roteiros para entrevistas, saber quem vai ser o entrevistado e o entrevistador. Há sempre uma proposta de se entrevistar alguém que eles tenham interesse de ouvir, né? Eles mesmos podem escolher alguém da comunidade, algumas pessoas que trabalham, né, de uma forma a melhorar as condições de vida do local. Então, quem são esses personagens, né? Quem são essas pessoas da vida real? E então pesquisar os pronomes interrogativos, pensando também em revisar os textos, definir se a entrevista será em formato de podcast ou face a face, né, ou então por encontros virtuais, como nós já sabemos que aconteceu, né, nesse tempo atrás. Outra ideia da entrevista também é sempre acessar outras entrevistas, verificar como se apropria, né, desse formato oral, e para refletir também sobre as diferenças entre o uso da linguagem formal e informal, né, dependendo se for entrevistados jovens, em que tanto o entrevistador quanto o entrevistado tem essa linguagem própria, né, da juventude, que se faça, né, também respeitando. Existe também a ideia do júri simulado, é muito interessante quando o júri simulado é tratado, né, porque existem sempre essa ideia de defesa e ataque, sempre respeitando os argumentos, né? Exige também dos estudantes a elaboração de roteiros e pesquisas, definir juntamente com os estudantes, né, quem vai ser julgado, o tema a ser julgado, as personagens envolvidas no julgamento, pensando também quem será o juiz, o réu, advogados de acusação, de defesa, testemunhas, corpo de jurados, esses também não vão interferir muito, porque eles vão ser mais aqueles que ouvem, né? Considerações finais, o juiz pronuncia a decisão da sentença e faz o encerramento.
é bem interessante. Eu só estou fazendo uma síntese, né? A metodologia também pensando na dramatização, né? Sempre muitas vezes usado nas áreas mais literárias, né? Usando os gêneros literários, sempre pensando também numa retextualização de uma obra, onde pode virar uma peça de teatro, estruturando as histórias por meio de rubricas, né, que vão orientar tanto na produção das cenas quanto nas personagens, imprimir o texto de maneira que todos possam ter acesso, né, sendo ali as personagens, né, bem como os conflitos, o clímax e o encaminhamento para o desfecho, desenvolver a criatividade, possibilidades também que devem ser ali pensadas, tá bom? Então, pensando nisso tudo, nós vamos aqui pensar no nosso desdobramento para a TPC. Neste momento, estamos encerrando o nosso movimento, né, que tivemos no primeiro bimestre, onde nós tivemos aqui a sequência de atividade 4 como sendo a última, né, desse tema central letramento, né, onde nós tivemos todo esse conjunto dos 4 eixos da língua portuguesa. Então, professores, vocês devem se reunir e pensar, então, não especificamente, talvez, somente na oralidade, mas sim também todo esse conjunto que apareceu até hoje dos eixos, né, que possam contribuir para o planejamento da sua lá na ATPC, né, sobre a seleção das aulas que vocês vão fazer, que atendam a essas habilidades necessárias para serem retomadas com seus estudantes. Vocês já têm certamente conhecimento dessas dificuldades, vão analisar aí a possibilidade do uso das metodologias aqui sugeridas, e depois vocês vão elaborar o seu próprio planejamento na ATPC, pensando nesse imbricamento, né, de todos esses aspectos teóricos. Por isso que nós pedimos que vocês, professores, façam sempre as anotações, né, nos seus diários de bordo, nos cadernos, nas folhas avulsas, não importa, né? Então, o que nós vimos nesse encontro, bem rapidamente, nós discutimos o tema central, letramento, com enfoque na oralidade, apresentamos os objetos de conhecimento e as habilidades essenciais, né, da sequência de atividade 4, analisamos também rapidamente, com enfoque na oralidade, a aula, né, do Aprender Sempre, sugerimos propostas metodológicas com enfoque, de maneira que possa dar subsídios para vocês, né, professores, na produção aí de um planejamento mais profícuo, né, aprofundado, com mais segurança, né? Pode haver muitos professores novos que estão ingressando também. Aqui fica também para a gravação as nossas referências, tá? Então, como estava dizendo, então pode haver muitos professores novos que estão chegando aí também nas escolas, e esses já tive até de um dos meus formadores essa ideia de que alguns professores que estão ingressando estão utilizando os nossos vídeos e também o caderno do Aprender Sempre. Então, isso nos deixa bem felizes, tá bom? Então, estou aqui me despedindo e agradecendo a todos que estão aqui contribuindo para que esse vídeo possa ser transmitido a vocês, e até um próximo encontro. Agora será, então, o segundo bimestre, né, daqui para frente. Até mais.